Veja as duas expressões aí. Temos intubação no paciente e temos entubação no paciente. Será que as duas expressões estão corretas? Intubação no paciente ou entubação no paciente? Qual é a correta aí? Resposta: a correta é apenas a expressão que está acima. Intubação no paciente. Intubação no paciente, iniciando com I. Intubação no paciente abaixo? Não, está incorreto. Certinho? Está incorreto. Estou aqui com a revista Época. Revista Época, semana passada. Revista Época, datada do dia 3 de agosto de 2020, número 1151. Aqui a revista Época. Na página 50 desta revista, mais um erro de língua portuguesa. Então vamos aqui, página 50. Aqui está, página 50. Aqui, vamos aqui. Na página 48, 49 e 50, uma entrevista aqui da revista com essa senhora que está aqui, a senhora subprocuradora-geral da República, Luísa Frischeisen. Luísa Frischeisen, aqui está ela. Aqui, na página 50, a senhora Frischeisen, aqui na página 50, a senhora Frischeisen, comete aqui um erro de língua portuguesa sobre o significado de uma palavra. Entendeu? Aqui. Vou aproximar o trecho aí para que você veja. E esse erro é muito comum. É muito comum aí as pessoas errarem nesse sentido aqui, desse vocábulo. Então vamos. Está escrito assim, na página 50. A primeira foi sobre a falta de medicamentos para quem precisa ser entubado. Veja aí. A primeira foi sobre a falta de medicamentos para quem precisa ser entubado. Em relação a essa pandemia aí do coronavírus, não é? As pessoas aí entubadas, as pessoas. Muito bem, então aqui está escrito, ó, ela disse assim, a primeira foi sobre a falta de medicamentos para quem precisa ser entubado. Aqui está o erro sobre o significado da palavra. Aqui está entubado, com E, N, entubado. E aqui está o erro, porque aqui não é entubado, aqui é intubado, com I, intubado. Existe a expressão entubado com E, como está aqui, mas o sentido é outro. Então, veja aí o erro. Para quem precisa ser entubado, seria, na verdade, para quem precisa ser intubado. IN, intubado. Fiz um quadro aqui para explicar isso melhor. Veja aqui o quadro. Muito bem. Temos acima aí dois verbos muito parecidos. Né? Dois verbos aí muito parecidos. Tanto na escrita quanto na pronúncia, intubar e entubar. Só que são parecidos, mas não são os mesmos. É tipo irmãos gêmeos, né? Gêmeos. Gêmeos são parecidos, mas não são os mesmos, não é? Não é a mesma pessoa, não é isso? Dois irmãos gêmeos são duas pessoas. São parecidos, mas são duas pessoas e pessoas diferentes. A mesma coisa aqui. Intubar e entubar são muito aí parecidos, mas sentido totalmente aí diferente. E isso é o que leva as pessoas ao erro. E o que levou a senhora lá, a subprocuradora,
Geral da República também ao erro, não é? E isso é comum. Isso é comum. Então veja, intubar é uma coisa, entubar é coisa diferente. O que é intubar com I? É introduzir um tubo numa cavidade qualquer. Viu aí? Intubar com I. Introduzir um tubo numa cavidade, na boca de um paciente, na traqueia, na garganta. E ali é o procedimento da medicina, não é? A introdução de tubos na boca do paciente para chegar à traqueia. Não é isso? A garganta. É uma cânula, eles chamam de cânula, introduzir uma cânula em um paciente, introduzir um tubo. Então é com I, intubar, e aí vem o substantivo intubação, entendeu? Intubação. Então é introduzir um tubo numa cavidade, na boca, na garganta, etc. Então intubar com I. Já entubar com E, entubar é coisa diferente. É dar feição de tubo a algo, a alguma coisa. Você pega, por exemplo, um plástico resistente e você diz assim: eu vou transformar esse plástico em um tubo. Vou fazer um tubo com esse plástico. Entendeu? Então, entubar com E significa dar feição de tubo a algo, transformar algo em tubo, fazer um tubo com algo, com plástico ou com alguma coisa aí resistente, entendeu? Então você vê aí a diferença. Intubar com I, introduzir um tubo, uma cânula, e entubar com E é dar feição de tubo, transformar alguma coisa em um tubo. E aí, intubação. Então, quando se usa aí na medicina, em relação a um paciente, o certo é intubar. O paciente intubado, está intubado, e não entubado, como apareceu na revista, com E. Ali é intubado. O paciente foi intubado. Existe na garganta do paciente um tubo introduzido por um médico, não é? Ou por uma enfermeira. Então veja a diferença aí. Vamos aos exemplos aqui. Eu digo assim na letra A: será realizada uma intubação com I e não com E. Será realizada uma intubação no paciente do leito número 11. Viu aí? Será realizada uma intubação e não entubação com E. Intubação com E é fazer um tubo e não introduzir um tubo num paciente, num doente. Viu? Na letra B de bola, vou fazer uma intubação com esse plástico resistente. Aí está correto. Aí é intubação. Você vai pegar um plástico resistente e vai fazer com ele um tubo. Fazer um tubo é intubação. Agora, introduzir um tubo numa cavidade de um paciente qualquer, no caso aí nos hospitais, introduzir um tubo na boca do paciente, na garganta do paciente, introduzir um tubo no nariz do paciente, aí é intubação com I e não intubação. É um paciente intubado com I e não um paciente entubado. Entendeu? Na letra C, eu digo assim: o doente passará por intubação. Ou seja, um médico já está preparando um tubo para introduzir na boca de um doente ou no nariz de um doente, entendeu? Isso aí é intubação. Vamos intubar o paciente com I. Introduzir alguma coisa, um tubo, uma cânula no paciente. Certinho, gente? E aí o erro lá na revista. Lá está dizendo
que o paciente, não é? Está dizendo aqui, ó, que falta medicamentos para quem precisa ser entubado. Com E, para quem precisa ser entubado. Não, para quem precisa ser intubado. IN, e não EN. Entendeu? Muito obrigado.